Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Beatriz Serraglio, que é médica otorrinolaringologista, médica do grupo de voz do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo, uma professora voluntária na Santa Casa. E a ideia com você, Beatriz, é discutir um pouco a respeito da voz profissional e os problemas que esses profissionais podem ter com a voz, né? Primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, João. Eu agradeço o convite. Vai ser um prazer a gente falar de um tema que eu gosto tanto. E o curioso que a voz me escolheu antes da medicina. Antes de fazer medicina, eu sou cantora. Ah, que legal. Comecei a cantar com 12 anos. E aí depois eu fiz faculdade de medicina, continuei fazendo aulinhas de canto. Então depois eu me especializei em otorrino e acabei me especializando em voz exatamente por isso. Ótimo, ninguém melhor para falar disso então. Sim. Vamos lá. Bom, primeira coisa, Beatriz, assim, eu atuo mais na área de medicina do esporte e aí a gente tem todos os problemas relacionados ao excesso de atividade, né? Então a gente sabe que a falta de atividade física é o problema principal na maior parte da população, mas que o excesso de atividade física também não é saudável. Quando a gente está falando de um atleta de alto rendimento, a gente não está pensando em saúde, né? Quando a gente fala Exato. em voz, a ideia é muito parecida, né? Então são profissionais que, vamos dizer, exigem muito da voz, ou seja, eles estão sempre sobrecarregando as suas cordas vocais, ao mesmo tempo em que eles precisam ter uma voz com uma qualidade, quer dizer, uma pequena perda nas características da voz, e isso pode afetar de uma forma muito devastadora para eles, né? Então, Sim, assim, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Tá. A primeira coisa que eu queria que você me falasse é o que, que muda nesses casos em relação à voz cantada e à voz falada, porque a gente tem profissionais da música e tem profissionais como radialistas, como jornalistas, como professores, né, que também utilizam da sua voz. Eu acho que a gente pode incluir todos no mesmo grupo, que é igual você falou, da voz profissional, e você fez uma ótima comparação, que você falou com os atletas aí, talvez de alta performance, que esses profissionais, né, tanto o cantor, quanto o jornalista, quanto o professor, e professor eu acho que talvez seja o grupo que mais sofra nesse grupo, eles acabam, às vezes, passando por abuso vocal. Eles passam pelo excesso que a gente sabe que não é saudável. O que muda o cantor para essas outras questões de voz profissional é que tanto o locutor, o jornalista, o professor, o palestrante, né? E tem até hoje em dia essa nova modalidade, esse povo que está fazendo live aí, que às vezes fica 6 horas em live, eles usam somente a voz falada. E quando a gente fala da voz falada, a gente fala de um músculo mais específico, que é o músculo da corda vocal, que é o tireoidecenoide. Quando a gente fala da voz cantada dos cantores, tem toda uma dinâmica da laringe, né? Então o cantor acaba tendo mais recurso. Ele usa esse tireoidecanoide, que é a voz falada, que a gente fala como voz de peito, e ele usa também um outro músculo que é o cricotireoide, que é aquele músculo quando você escuta aquela vozinha mais aguda, mais fininha, para quem conhece o falsete. Então ele tem esse recurso de colocar a voz mais aguda, a voz mais grave, de deixá-la mais soprosa, deixá-la mais forte. Então eu diria que o cantor ele acaba tendo mais técnica que esses outros grupos. Se a gente for comparar, colocar todos no mesmo nível de abuso vocal, com certeza o cantor vai sofrer menos, o cantor que tiver técnica, porque ele vai saber usar toda essa dinâmica para se proteger. Ótimo. Bom, se a gente for pegar a história aí dos saltimbancos, eles têm uma passagem que eles falam que quando ninguém sabe o que fazer, vira artista, né? Pode virar artista. E dá aquela Sim, ideia de que fala, bom, então é que nem a gente vê na parte de esporte, correr todo mundo sabe correr. E no fundo a gente sabe que muita gente corre muito errado, né? Ah, exato. existe alguma forma dessas pessoas que trabalham com a voz de prevenir problemas? Porque a gente sabe que se abusar vai ter problemas com a corda vocal, né? As pessoas usam tudo bem, trabalha com a voz, mas elas sabem usar a voz de uma forma correta normalmente? Vamos dizer que a grande maioria não. É uma ótima pergunta. Eu vou dividir no grupo da voz falada e da voz cantada para tentar explicar. Vou falar primeiro da voz falada. Eu acho que o grupo que mais sofre, que eu te falei, são os professores,
porque às vezes o professor ele está numa sala de aula e se for turmas com idade mais nova ou turmas muito volumosas, o professor às vezes tem que gritar, às vezes ele tem que falar mais alto, isso com certeza vai machucar a corda vocal, vai fazer ele ficar rouco antes. Então, acho que falta muito ainda nas escolas oferecer um microfone para o professor. O microfone é uma coisa que assim tira esse abuso vocal absurdo. Os locutores, os jornalistas, o pessoal que faz live não tem tanto esse problema, porque normalmente eles têm retorno, eles usam fone, usam microfone. Então, nesse sentido, sim. Só que eles acabam abusando, eles falam muito. Então, a gente trabalha muito numa questão de prevenção. Assim como o atleta tem que ir todo ano, né, no consultório para fazer um check-up, para ver essa questão, o profissional da voz também. É legal ele passar para a gente ver como está essa corda vocal. Não só a corda vocal, né, tudo que pode impactar nessa voz, porque a voz, ela começa com essa respiração, passa pela corda vocal, que pode ter um problema, e depois por todo um filtro, que aí é garganta, que é língua, que é dente, que é ouvido. Se a gente tiver qualquer problema aí, a gente consegue tratar para melhorar essa repercussão. E junto com o otorrino, a gente tem o fonoaudiólogo, porque existem pessoas que falam certo, existem pessoas que falam errado. E tanto o cantor também. E quem fala errado, quem vai ajudar a melhorar é o fonoaudiólogo. E mesmo as pessoas que falam certo, fazer fono para aprender novas técnicas, e aí técnicas de respiração, técnicas de suavização, técnicas para diminuir aquele jeito forte de falar, aquele jeito italiano característico, sabe? Você fala aquela pessoa, nossa, aquela pessoa ela fala gritando. Isso não faz bem para a pessoa. E quando a gente entra no nicho da voz cantada, a gente fala de todas essas informações que eu falei, do otorrino, né, especialista em voz, para fazer um check-up, do fonoaudiólogo para acompanhar. Eu acho que o cantor, mais do que as outras especialidades, e com certeza um professor de canto. O professor de canto, ele é fundamental nesse grupo, porque ele que vai ensinar a técnica vocal, ele que vai ensinar esse cantor a usar o grave, o agudo, usar todos os recursos que essa voz vai ter, de preferência sem machucar. Ótimo, muito bom. Agora, bom, prevenção, acho que essa avaliação recorrente, tudo isso, né? Como usar a voz, usar a forma de uma forma adequada, usar o microfone que você citou, né? Quer dizer, tentar hidratação, acho que é outra coisa que influencia bastante nisso. Enfim, aí tem toda uma série de aspectos preventivos para não para aquela pessoa que está sintomática com algum problema, mas para aquela pessoa evitar Para isso evitar. no longo prazo, né? Agora, eventualmente, essas cordas vocais elas vão desenvolver algumas condições, né, que podem comprometer a qualidade da voz. Quais são os problemas mais comuns que você vê nas cordas vocais de profissionais da voz? Dentro dos profissionais da voz, que é esse grupo muito heterogêneo, a gente consegue até colocar lesão por grupo, sabe? Normalmente, os nódulos vocais, eles são mais característicos dos professores, e lesões como pólipos são mais característicos de cantores, com certeza. E o pólipo, ele tem uma característica, né? Normalmente, ele acontece mais em homem do que em mulher também. E outras lesões que aí a gente fala como cistos, sulcos, normalmente são alterações que nascem com a paciente, que já tem nesse paciente, né? Às vezes eles vão passar silenciosos ao longo da vida, ou às vezes pelo fato desse cantor, desse profissional da voz, abusar mais, ele vai ter um crescimento maior dessa lesão, ou essa lesão vai impactar o que não impactaria numa pessoa que usa a voz falada. Mas é basicamente isso. Ótimo. E essas alterações, elas costumam ser definitivas? Ou seja, se o cantor pegar, tirar aí um mês sabático, 2 meses sabáticos, isso daí vai ter alguma mudança nessas lesões? Normalmente o nódulo, ele é uma lesão que não é cirúrgica. Ele é um espessamento da transição do terço anterior para o terço médio das duas cordas vocais. Então elas se tocam antes na região do nódulo e formam uma fenda, tanto anterior quanto posterior. Normalmente o nódulo, fazendo sessões de fonoterapia e tendo um reajuste dessa voz, né, diminuindo esse abuso, usando o microfone, ele some aí com 2 meses de tratamento. O pólipo, a grande maioria é cirúrgica. A gente está falando de mais de 90% dos pólipos não vão sumir. Existem alguns casos aí que a fono consegue dar conta,
mas é difícil porque para a fono conseguir dar conta de fazer exercício para diminuir esse pólipo, o paciente tem que parar de cantar, tem que mudar toda essa questão. Então, a maioria dos pólipos partem para cirurgias. Os cistos e os sulcos, que são normalmente lesões, a gente fala congênitas, eles depende do impacto que ele vai ter na voz desse profissional da voz. Às vezes, a grande maioria deles, a gente consegue ter um controle aí, um equilíbrio com a fono e não precisa operar. A gente vai operar quando a gente vê que não está tendo como, que esse paciente está ficando cada vez mais rouco, que está impactando no trabalho dele, aí a gente vai pensar em fazer uma cirurgia. Mas a cirurgia para o cisto dá muito mais resultado do que a cirurgia para o sulco. Eu diria que o sulco é um calo do otorrino especialista em voz, do fonoaudiólogo também, porque as cirurgias não dão tanto resultado. Talvez o que dê mais resultado é o uso de ácido hialurônico, injeção de ácido hialurônico nessa corda vocal. Só que o ácido hialurônico ele é reabsorvível, né? A gente está falando aí de uma necessidade de reaplicação a cada 4, 6 meses. Ótimo. Bom, então, entrando aí nos tratamentos, né, a aplicação do ácido hialurônico, então, ela é uma opção em que situações? O sulco. O Especialmente sulco, no sul, tá. isso. O sulco, com certeza. E aí, quando a gente fala de ácido hialurônico, ele é um preenchedor. Ele dá volume. Qual que é a repercussão do sulco para a corda vocal? Ele deixa essa corda vocal mais dura, ele enrijece, ele causa uma fenda. Então, esse ácido hialurônico, ele vem tirar esse espaço, ele vem tirar essa fenda, tira esse volume. Então, a pessoa vai experimentar uma melhora da voz. Se aplicar um ácido hialurônico em quem tem sulco, ele vai amar. O problema é que você vai ter que ficar reaplicando. Dá para fazer também aí tratamento com lipoenxertia, com gordura, só que a gente sabe que não é muito controlado, não se sabe quanto que reabsorve, né, como nas outras áreas da medicina, mas o sulco normalmente a gente trata com preenchedores, com volume. Ótimo. E como é que você faz para chegar até as cordas vocais? Você faz por uma laringoscopia? É, a gente consegue fazer via cervical com o paciente acordado aí no consultório. Não é muito realizado no Brasil, é muito mais realizado nos Estados Unidos, porque lá as clínicas deles normalmente são em hospitais, né? Então, quando a gente está falando de uma injeção numa corda vocal, a gente está falando de uma injeção na via aérea. E a nossa maior preocupação é a respiração. Mas lá eles conseguem, a gente consegue fazer, na Santa Casa a gente faz com anestesia local, uma xilocaína spray na boca, um botãozinho de xilocaína injetável 2% aqui no pescoço, vem um otorrino com a nasofibro e a gente consegue ficar olhando a corda vocal, enquanto vem outro aqui pela membrana tireoide e consegue injetar, achar a altura dessa corda vocal, a gente consegue injetar. Mas no consultório, e a grande maioria dos procedimentos com ácido hialurônico na corda vocal no Brasil são feitos no centro cirúrgico com anestesia geral, via laringoscopia. A gente faz uma laringoscopia, expõe essa corda vocal, aí vai direto nela e aplica pode ser um scalp 25, esse preenchedor. Ótimo. E esse resultado, você já disse que ele é temporário, né? Mas você Sim. tem como prever o tempo que você precisa reaplicar? É muito a repercussão vocal que esse paciente vai ter, né? A diferença do paciente que faz o procedimento acordado, do paciente que faz anestesia, é que o acordado na hora você já testa a voz e você já vê como ficou. O que está fazendo via laringoscopia, você sabe que vai melhorar, mas você fica naquela dúvida, eu vou aplicar um pouco mais, eu vou aplicar um pouco menos. Mas você segue o acompanhamento desse paciente no consultório, e quando ele começar a reclamar de novo que está ficando rouco, que a voz está ficando fraca, que está tendo um pouco mais de ar na voz, aí você pensa em reaplicar ou partir para um preenchedor mais definitivo como a gordura. E isso costuma ser o quê? 6 meses, um ano? Não dá para prever. 6 meses. 6 meses, mais ou Tá. menos. Isso, né? Quer dizer, de fato, não é um procedimento para ser feito como rotina, mas você tem uma experiência grande nisso com profissionais da voz, ou seja, eles usam, isso é de fato um recurso que deve estar dentro do arsenal? Olha, o profissional da voz, ele não usa tanto esse ácido hialurônico. Eu acredito que porque faz fonoterapia, faz aula de canto e se acostuma, consegue contornar um pouco essa lesão. E o profissional da voz que vai ter um grande sulco, que vai dar impacto na voz, eu acho que ele nem vai começar a cantar. Acho que ele nem vai saber muito dessa questão.
Mas se por acaso você tem um profissional aí que já canta há muito tempo e começou a ter mais impacto, aí a gente vai falar, talvez as pessoas que envelhecem, né, que estão envelhecendo, que daí a gente vai pensar numa presbilaringe, numa presbifonia, porque assim como a gente tem uma alteração na visão, na audição, né, em todas as articulações do organismo, a voz também envelhece. Então, quando ele começa a ter uma fraqueza, e se ele já tiver um sulco, provavelmente você vai pensar em fazer uma injeção. Mas no consultório não costuma chegar tanto, porque a maioria com fono, com técnica vocal, eles conseguem contornar. Ótimo. Bom, no tratamento cirúrgico, então, as indicações principais para a cirurgia. São pólipos e os cistos, quando eles começam a crescer, assim, você não consegue controlar mais, tem muita repercussão, tá ficando muito rouco, não tá mais chegando em agudo, tudo isso. Tá, são as lesões mais comuns, vamos dizer, nessas cordas vocais, né? Mais comum é o nódulo e o pólipo. A diferença é que o nódulo você não vai operar e o pólipo você vai. Ótimo. E esses pólipos, uma vez que você removeu eles, o paciente recupera bem a voz, quer dizer, não tem grandes repercussões. É uma cirurgia muito satisfatória, que é isso, é uma voz muito ruim, que você faz a cirurgia, se deixa o paciente em repouso vocal uns 5 dias para ter uma boa cicatrização, né, dessa corda vocal. A hora que ele fala, a maioria se emociona, fala que tá com a voz de antes, e com um mês ele consegue voltar ao hábito de cantar, e aí a gente sempre coloca medo, né, voltar a cantar com acompanhamento de fono, com acompanhamento do professor de canto, para evitar de formar uma nova lesão no futuro, né? Porque essa lesão a gente classifica como fonotraumática, ou seja, ela é formada pelo abuso da voz. Ótimo. Bom, só voltando um pouco até nas condições que podem comprometer a qualidade da voz nesses profissionais, né? Primeiro ponto que eu queria levantar com você é o tabagismo, né? Então, o tabagismo a gente sabe que tem um efeito bastante ruim na voz. Eu queria saber de que forma que o tabagismo, vamos dizer, impacta, como que ele compromete as cordas vocais, né? E o que pode ser feito nessas pessoas. Você sabe que o assunto tabagismo ele rende muitas longas conversas, né? Até porque eu acho que hoje em dia está muito em alta aquela questão do vape e cada vez mais a gente vê nas notícias aquelas lesões pulmonares agudas, né, por vape. Então, esse cigarrinho eletrônico ele costuma fazer lesões mais agudas com repercussão respiratórias e como a voz começa com a respiração, a gente tem esse problema. Quando a gente fala do tabagismo do paciente que fuma aí tabaco, cigarro de papel, cigarro de palha, a gente, além de ter essa questão do ressecamento das cordas vocais, tem uma lesão que é muito característica do tabagista e que aumenta em cantor, que é o edema de Heinck. O que é o edema de Heinck? É que forma como se fosse um inchaço mesmo nas duas cordas vocais, e ele é formado normalmente em pessoas que fumam, que têm um abuso vocal. Ele é mais comum em mulheres, quando a gente está falando de voz falada, é até aquela voz característica, sabe aquela mulher tabagista que atende o telefone e é confundida com homem? É por causa do edema de Heinck. Mas no grupo dos cantores a gente costuma ver edema de Heinck também, né, nos homens pela questão do abuso vocal. Você já tem duas frentes para machucar a corda vocal, né? Você entra com cigarro e você entra com esse abuso. E é uma lesão que não é tão incomum. A gente tem cantores famosos, por exemplo, Miley Cyrus teve novíssima um edema de Heinck aí com 20 e poucos anos e teve que operar. Ela até deu entrevista sobre isso. Então, a gente observa no grupo dos cantores, dos profissionais da voz, que o edema de Heinck ele acontece mais cedo, pelo uso do cigarro, mais esse abuso vocal. Ótimo. E pelo que você já acabou de falar, tem tratamento, a cirurgia costuma ser eficaz para isso. A cirurgia do edema de Heinck, ela é bem eficaz. Esse tratamento, a maioria é cirúrgico mesmo. A gente vai fazer uma cirurgia para drenar esse edema, para tirar todo esse inchaço que tem nessas cordas vocais. Fica como se fosse um gel meio espesso assim dentro da corda vocal. Então a gente faz uma incisão e remove esse excesso. Costuma dar um resultado legal, mas é aquela questão, né? Que você tem que ter aquele acompanhamento do paciente, não voltar a fumar e já partir para aula de canto e para o fono para a gente evitar de reformar essa lesão. Ótimo.
Medicamentos, a gente sabe que tem alguns medicamentos que podem atuar sobre a corda vocal, né? Primeiro, ponto que eu queria levantar é a relação de uso de medicamentos para emagrecer com as mudanças na corda vocal. Quando a gente fala os medicamentos para emagrecer, a gente tem a canetinha mágica, né? O Ozempic virou um boom e hoje em dia está chegando o Mondiário também, né? Já chegou aqui no mercado brasileiro e cada vez mais eu tenho pegado em consultórios pacientes que estão fazendo uso dessas medicações e eles experimentam alterações na voz. Nesse caso, não são alterações definitivas, né? Eles têm muito mais sintomas quando eles estão usando essa medicação, mas principalmente porque essas medicações elas aumentam a incidência de refluxo, né, por diminuir esse tempo de esvaziamento gástrico. A gente sabe que o refluxo e a corda vocal não combinam, o refluxo prejudica muito, ele causa pigarro, ele causa rouquidão, então esse paciente vai experimentar mais dificuldade para fazer seus shows. E além disso, quando a gente tem uma perda ponderal não muito controlada, né, que acontece muito rápido, e aí eu extravaso para todas as áreas da medicina que vão experimentar esses sintomas, né, como se fosse uma bariátrica forçada, a voz também vai impactar. A gente vai ter aí uma diminuição da resistência à laringe, esse cantor vai ficar cansado mais rápido quando ele estiver cantando. Ótimo. Bom, pelo menos alguma coisa reversível. Essas alterações acontecem em qualquer pessoa que usa essas medicações, mas é importante alertar os profissionais da voz de que às vezes esse impacto para eles pode ser impactante, Mais inclusive na importante, profissão, né? exato, Ótimo. exatamente. Esteroides anabolizantes. Bom, o anabolizante, ele vai impactar, com certeza, e eu digo que os profissionais da voz, principalmente os cantores, eles vão sentir o impacto antes da pessoa leiga aí que não tem muito controle da voz, que só utiliza a voz falada, né? Porque normalmente essa pessoa leiga, a gente está falando mais da mulher cis que usou bomba, ela só vai perceber quando todo mundo chegar para ela e falar que ela estava com voz de homem, né? Agora o cantor não, tanto o cantor masculino quanto a cantora, a mulher, ela vai experimentar dificuldade inicialmente, vai perder agudos, vai mudar a extensão vocal, vai ter que baixar tons de música, vai começar a experimentar uma rouquidão que não tinha antes. Então, com certeza, o esteroide talvez seja mais catastrófico para essa população do que para a população leiga que está usando e vai ter um impacto na voz falada só. Ótimo. Eu acho que só lembrando que isso daí não depende tanto da dose, né? Claro, depende da dose, mas doses baixas também podem dar esse tipo de alteração. Então, e a gente sabe que muitas vezes esses profissionais da voz, especialmente cantores, estão procurando por esse tipo de substância com objetivos, vamos dizer, estéticos, e aí acaba tendo um impacto que muitas vezes não é falado, até porque talvez o impacto para outras pessoas seja menor aí, né? Com certeza, esse meio artístico envolve muita questão da estética também, né? E eu acho que esses profissionais, eles buscam muito o uso dessas medicações para ter um resultado estético e talvez eles não tenham muita consciência do que pode causar na voz, que pode aí prejudicar bastante essa carreira deles. Ótimo. E você disse que no caso do Ozempic, parando a medicação, a tendência é que seja reversível esses problemas. No caso do esteroide anabolizante, é diferente. Ah, não, o anabolizante, ele faz mesmo um crescimento desse músculo, ele faz uma alteração de anatomia, né, na corda vocal. A partir desse momento, a gente não consegue voltar até a voz de antes. O Ozempic, quando a gente faz tratamento aí para refluxo, melhora essa questão de refluxo, essa questão da diminuição da resistência laríngea, voltando a fazer fono, voltando a fazer aula de canto, você vai recuperando essa questão. Mais alguma medicação que gera preocupação com a voz? É que tem muitas medicações que não são controladas, né? Tem muitas aquelas medicações que são estimulantes, que produzem uma desidratação no nosso organismo, aí à base de cafeína, à base de chá verde, tem tudo aquilo que pode dar uma repercussão diuréticos também. Eles podem causar uma desidratação na nossa corda vocal, mas normalmente eles não vão produzir uma alteração definitiva, né? A partir do momento que você se hidrata, você consegue reverter esse problema de impacto definitivo mesmo, que a gente vai ter uma grande alteração. Eu vou lembrar daí da questão do anabolizante e aí o tabagismo, né?
Ah, outra medicação, né? Bem lembrado, uma medicação que os otorrinos adoram, que causa impacto na voz, é o corticoide. O corticosteroide, tanto o inalatório, quanto injetável, quanto o via oral, a longo prazo, ele vai produzir uma atrofia das cordas vocais. Então, talvez o cantor tem muito costume de usar corticoide, porque às vezes ele fica rouco, às vezes ele entra em emergência vocal, faz o hematoma, ou fica com a corda vocal inchada depois de um abuso no show, e ele não vai no médico, ele vai no pronto-socorro, ou ele por conta própria vai na farmácia e pega um Predsim. E a longo prazo, essas medicações produzem uma atrofia das cordas vocais e com certeza vai causar um impacto nessa voz, vai deixar com a voz mais fraca, fadigada, uma voz mais soprosa, com mais ar e, consequentemente, mais difícil de cantar. Ótimo. E é interessante você falar isso porque, na verdade, o corticoide, os otorrinos adoram e todo mundo adora, todos os profissionais adoram, né? O É, ortopedista adora, o pneumologista adora, só, vamos dizer, enfim, e o maior problema dele é que ele funciona, né? Para a maioria dessas não, coisas. eu acho Então, que é grande desafiador, porque o paciente ele chega no pronto-socorro, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo muito, tô com dor de garganta, tô com tosse, qualquer coisa, nariz escorrendo, ele já quer, não vai passar um Predsim? Porque toda vez que eu venho, me passa um Predsim, né? E tem que ter muito cuidado com essas medicações, porque aqui eu tô falando só da voz, não tô falando da atrofia de corda vocal, mas a gente sabe do grande impacto que essas medicações fazem com o metabolismo também, né? Aumento de glicemia, alteração de metabolismo de cálcio. Então, eu sempre tento conscientizar meu paciente e correr contra essa manada, mas às vezes eu sou tida como chata mesmo e não é isso que ele quer, então ele que busca outro profissional. ótimo. Bom, e vamos lá. Você já mostrou como muitos desses problemas que acometem a corda vocal dos profissionais da voz, alguns são reversíveis com tratamento clínico, outros podem se beneficiar de cirurgia, e tem outros que de fato são alterações mais definitivas, né? E aí o que você vai ter que fazer é gerenciar o problema e saber como utilizar da melhor forma possível aquela voz que você quer, que é a nova voz, né? Aquela nova voz, exatamente. Nesses casos, qual que é a importância, vamos dizer, seja do otorrino, seja do fonoaudiologista, para, vamos dizer, dar aquela prolongada na vida desses profissionais, né? A gente tem grandes exemplos na mídia, né, de cantores aí que tinham uma carreira, sei lá, 20, 30 anos, que tinha uma voz fantástica, que hoje em dia não tem voz mais nenhuma, né? Você não entende muito o que aconteceu. E com certeza são cantores que aí não tiveram um acompanhamento adequado, que não atuaram muito nessa prevenção, porque você está fazendo um abuso vocal. Assim como um atleta, se ele não vai controlando, ele vai fazendo lesão, 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 tem uma hora que essa articulação ela fica dura, que ela não funciona mais. A corda vocal, quanto mais atrito que a gente tem, aí você vai formar hematoma, aí você vai formar uma cicatrização, aí você vai deixar essa corda vocal cada vez mais dura, menos elástica, você vai perder resistência, você vai perder voz, você vai perder extensão, você vai perder brilho da tua voz. A gente tem grandes exemplos aí na mídia, e quando isso acontece, não tem muito o que você fazer, você não consegue devolver isso de antes, porque você não consegue reverter uma cicatriz, né? Você não consegue reverter essa questão crônica, e aí é fazer isso que você falou, gerenciamento de caos. Controlar talvez outras alterações, vamos lá, rinite, sinusite, refluxo, que possam estar prejudicando essa voz, diagnosticar uma lesão, aí a gente tem uma cicatriz, a gente tem um espessamento, a gente tem um sulco nessa corda vocal, e com esse diagnóstico, você passa esse diagnóstico para o fono trabalhar em cima disso, para conseguir fazer, tanto para o fono quanto para o professor de canto, fazer ajuste vocal, mas com o paciente tendo consciência, essa tua nova corda vocal, essa tua nova voz, ela é muito mais restrita, é isso que você vai conseguir fazer. É isso que a gente consegue fazer. Às vezes até uma mudança de estilo musical, a gente vê alguns cantores que Não, com podem certeza, né? atuar dentro disso, né? Abaixar tom de música, antes cantava aquelas músicas que ia do grave pro agudo, fazer aquela explosão, ficar com uma música mais linear também, assim, não que você vai chegar para um paciente, um cantor, eu nunca faria, né, falar, ai, acabou tua carreira, vai aposentar, mas vamos mudar algumas coisinhas, a gente pode dar algumas dicas. Ótimo. Beatriz, acho que foi bem ampla a discussão. Eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões.
Obrigada, João. Agradeço novamente o convite. Foi um prazer contribuir aqui para essa discussão. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.